Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer a correção na íntegra, das questões de redação oficial da prova em nível superior, que foi para o cargo de advogado do Cresce, tá? A prova ocorreu no dia 7 de março de 2021, aqui na nossa capital morena, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Eu fiz já a correção da prova na íntegra, né? Mas naquela ocasião eu ensinei a fazer a prova rápido, tá? Você pode assistir o vídeo da correção que eu fiz de todas as questões de língua portuguesa. Vou deixar o vídeo aqui na descrição. Fiz a correção completa dessa prova, tá? Só que na ocasião, o que acontece? Eu ensinei você fazer a correção até onde você encontrou errado. Encontrou errado, você já parte para outra para você remir o tempo, né? E eu prometi que ia fazer a questão inteira. Por quê? Porque a questão gira em torno da redação oficial. E às vezes o aluno fica com medo, né? Puxa, professor, como é que cai uma questão de redação oficial? Então, eu resolvi fazer aí as duas provas, tanto a prova em nível médio quanto a prova em nível superior. Essa você vai assistir agora a correção dos exercícios de redação oficial para a prova em nível superior, isso é, a prova de advogado. Tudo bem, então? Vamos lá comigo, então. Me acompanha aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui, para ficar mais fácil aí de você visualizar comigo, tá? Então foi o exercício 14 a 16, considerando a correção gramatical, tá? E os trechos apresentados e a adequação da linguagem à correspondência oficial. Vamos tentar? Ó, vimos por meio desta, né? Então notem que aqui eu já tenho um advérbio, tá? Então por ocasião eu já ensinei naquele momento que a vírgula aqui, como é um advérbio maior, então ela tem que ser acionada. Então já teria um erro logo de cara, e aí eu já parti para outra questão. Foi a hora que eu prometi que ia fazer a questão na íntegra. Ela tem outros erros, dá uma olhada aqui. Vimos informá-lo que, tá? Notem que o verbo informar, né, ele é um verbo transitivo direto e indireto, tá? Como verbo transitivo direto e indireto, o verbo informar, ele não seleciona quem que vai ser o seu objeto direto e nem que vai ser o objeto indireto. O importante é que ele, apresentando-se no formato de verbo transitivo direto e indireto, claro, tem que ter tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Agora, quem vai ser? E a ordem que isso vai estar transposto também, o verbo informar, ele não se importa. Então ele poderia colocar informá-lo. Ele poderia, porque quem informa, informa alguém. Mas daí, obrigatoriamente aqui, deveria ter a preposição de, porque daí não poderia ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela teria que ser uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. É mais ou menos assim. Se você colocar informar-lo, aqui você teria que colocar a preposição de, obrigatoriamente. Então, vimos por meio desta informá-lo de que o prazo, tá? Porque ele colocou lo. Ele poderia também colocar assim, vimos informar-lhe que, entendeu? Aí você tiraria a preposição de. Então, você pode escolher quem vai ser o seu objeto direto ou o seu objeto indireto. Mas no caso aqui, ele ficou com dois objetos diretos. Então, a alternativa ela já está errada, tá? Vamos corrigir tudo, então, conforme eu prometi, tá? Que o prazo para impugnação, suspensão ou cancelamento do registro no Cresce finda em 31 de 3 de 2021, podendo o valor da anuidade de 2021 ser parcelado. Quem vai ser parcelado? O valor. Até 4 vezes sem juros. Então, no caso aqui, o finda, né? Quem que finda? O prazo finda, o restante está tudo correto. O problema é essa construção aqui. Essa construção ela é inadequada, tá? Então, a alternativa está errada. Vamos partir para outra. Informamos que a sua denúncia de desvio de cliente, tá? Notem que aqui o verbo informar está no formato dele de verbo transitivo direto. Então, beleza, ele vai ter uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Tá ótimo.
Informamos que a sua denúncia de desvio de cliente foi encaminhada. Quem que foi encaminhada? A sua denúncia. Foi encaminhada à comissão. Quem encaminha alguma coisa a alguém, tá? Então, neste caso aqui, ele deveria optar pelo acento crático. Foi encaminhada ao conselho, foi encaminhada à comissão. Ensino sempre, você substitui por uma palavra masculina. Se você obtiver o ao, então a primeira formação tem preposição mais artigo a. Então, ele teria que ter a crase. Encaminhada à comissão de ética deste conselho regional para conhecimento e providências, tá? Tendo a mesma, aí de novo, ó, a denúncia de desvio. Então, essa repetição de pronomes, ela tem que tomar muito cuidado, porque daí ela causa inadequação à linguagem oficial, tá? Então, a sua denúncia de desvio de cliente foi encaminhada à comissão de ética deste conselho regional para conhecimento e providências. Tal denúncia cumpre o prazo de 10 dias, tá? O jeito como está aqui está meio complicado. Tendo a mesma, o prazo de 10 dias para se pronunciar a respeito. Agora, notem aqui, ó. Tendo a mesma, no caso a denúncia vai se pronunciar. Então, há um erro de coerência aqui. A mesma que a denúncia, ela não se pronuncia. Quem se pronuncia é o cliente, desvio de cliente. Tendo o mesmo, o prazo de 10 dias para se pronunciar quem? O cliente. Ou, no caso, você que ficou aqui, a questão ficou muito mal construída. Não dá para a gente saber quem é que vai ter que se pronunciar. Se foi a pessoa, se foi o cliente, ou se é a denúncia do cliente. Então, ela está totalmente inadequada quanto à sua correspondência oficial. E se não bastasse, eu tenho aqui uma crase que antecipa uma palavra masculina, o que também configura um erro. Não pode haver o acento indicativo de crase ante a palavras masculinas. Fechou? Está errado. Então, a 15 também estava inadequada, estava errada. Tá? A 16. Esclarecemos que quem esclarece alguma coisa. Normalmente o verbo esclarecer tem um formato de verbo transitivo direto e indireto, que ele pode ser usado tanto no formato dele de verbo transitivo indireto ou no formato dele de verbo transitivo direto. Ele optou pelo verbo transitivo direto. Está correto. Esclarecemos que deverão ser descritas. Quando isso acontece, como ele está invertendo o sujeito, normalmente a pessoa às vezes está redigindo, ele tem mais de uma possibilidade. Mais de um núcleo, aí ele escreve deverão. Aí ele conserta e esquece de consertar o verbo. Notem que deverá ser descrita detalhadamente a maneira. Eu só tenho sujeito simples. Então o plural está errado e o plural está errado. Outra coisa, essa vírgula aqui está separando o núcleo do sujeito do seu verbo. Então essa vírgula também está inadequada, tá? Então, que deverá ser descrita detalhadamente a maneira. Você poderia, já que você acionou essa vírgula, você deveria colocar uma outra vírgula aqui, isolando detalhadamente, mas essa vírgula é facultativa, tá? Agora, se ele colocou uma aqui, ele deveria colocar a outra aqui, obrigatoriamente. Senão, ocorreu o que você viu aqui. Separou o sujeito do verbo. Isso é inadequado, isso é inaceitável, tá? Agora, ele poderia tirar essa vírgula e, consequentemente, tirando essa daqui, que daí ficaria com exatidão. O problema ainda continuaria sendo a concordância. Que deverá ser descrita detalhadamente a maneira como cada uma das atividades do projeto será realizada, a maneira como as atividades, né, do projeto será realizada. Cada uma das atividades. Atividades não pode ser núcleo, quem será realizado vai ser a maneira, tá? Informando como será organizada a maneira, tá? E o número de participantes de cada uma delas. Aí ferrou. Porque daí aqui, como ele é pronome, ele aqui está fazendo a função de pronome indefinido, ele está evocando agora, não é mais maneira, ele está evocando a palavra atividades. Então, informando como serão organizadas e o número de participantes de cada uma delas. Delas quem? Das atividades, irmão. Então tá errado aqui e tá errado aqui. Valendo lembrar. Esse valendo aqui já é marca de oralidade, tá? Então esse valendo aqui, o correto seria lembrando ou lembrar
Que, porque na hora que o verbo lembrar não é pronominal, ele não pode ter a preposição de. Ele se torna um verbo transitivo direto. Seria lembrar-se de que. Agora, lembrar de não pode. É lembrar que este detalhamento, né, desculpa, é muito importante para o entendimento da realização das atividades. Está vendo? Está repetindo muito a palavra atividades. Para o entendimento da realização delas, né? Ou no caso aqui, fazendo referência a atividades, para não ficar repetindo muito a palavra atividade. Ele já mencionou a palavra atividade e depois mencionou aqui de novo. Portanto, deve ser escrito de maneira coerente e precisa. O que deve ser escrito? Vai lembrar que o detalhamento, né, deve ser escrito. Então, está correto, tá bom? Então, note que também é um texto muito empolado, que repete, o que o configura também inadequado para a redação oficial, tá? Muitas pessoas me perguntam como que é, GC, é uma questão de redação oficial. Aí você tem um exemplo aí de 3 questões a respeito da redação ou da chamada, né, correspondência oficial, certo? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Só para assinalar aqui, né? A questão está com tantos erros assim, né? Não é possível, né? A questão também está errada. Eu fiz a correção dessa prova na íntegra, tá? Você pode... Eu vou deixar aqui na descrição a correção de todas as questões de língua portuguesa desta prova, tá bom? Meus amigos, eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada, tá? Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. E se você ficou com qualquer dúvida, deixe nos comentários a sua dúvida. Eu prometo que faço um vídeo a respeito da sua dúvida, tá bom? Um abraço e até os próximos vídeos.